Fala, manos! O que rolou hoje, né? Bom, o mercadinho hoje esquisito. A gente teve ali uma abertura do S&P querendo ganhar força. O nosso índice já abriu, um pouco precificado, inclusive, tá? Ele abriu lá no 118.800. Tivemos também um dólar abrindo levemente precificado numa região até que interessante, que foi o 260 e pouco ali, né? 260. Dólar tentou pesar, acabou voltando, depois pesou mais e ficou lateral o dia inteiro. O índice ele só deu uma estilingada no começo do dia e ficou lateral. O porquê disso também, né? Bom, o S&P estava ganhando bastante força no começo do dia, ele devolveu toda essa força também, precificando ali um certo risco. Ele está num preço bem interessante, que é entre 650 e 750, então ele está numa oscilação um pouco lateral ali também. Aqui o Brasil ele acabou se descolando então um pouquinho do lado de fora, porque o nosso índice ficou numa região bem compradora, o nosso dólar numa região bem vendedora, nada virou, tá? O dólar no mundo ficou um pouquinho mais fraco, mas também sem muita oscilação, assim como o nosso dólar, e o índice não acompanhou o S&P. Segundo tudo que a gente tem lido até agora, que a gente está vendo, realmente a nossa bolsa já está precificando uma possível reação do presidente Bolsonaro, de que se manter no poder. A gente saiu algumas pesquisas ali mostrando um empate técnico. A gente já sabe que as pesquisas elas são bem enviesadas para tudo aquilo que ela quer manipular ali do sistema eleitoral. E ela falando que, como no primeiro turno ela mostrava uma diferença muito grande entre Lula e Bolsonaro, e isso não foi tão distante assim no resultado real, o segundo turno ela precificando um possível empate técnico, a gente já tem uma leve possibilidade aí do Bolsonaro continuar no cargo. Isso pode ser muito positivo para o mercado vê isso daí com bons olhos. Nisso a gente tem uns DIs também bem laterais ainda, bem definidos, mas eles estão numa região um pouco mais baixa, e aí a gente traz uma bolsa lateral, mas numa região bem alta, um dólar lateral numa região possivelmente mais baixa. Vamos ver na tela o que está rolando. Bom, olhando aqui para a tela, nós temos o nosso índice. Deixa eu tirar o meu diário da frente. Bom, índice. Como eu falei para vocês, tivemos uma abertura ali nos 118.800, mais ou menos. Eu vi ali uma abertura com uma possível compra, tá? Mas o que era mais correto a se fazer nesse índice hoje, tá? Acho que até existem algumas coisas que a gente faz e algumas coisas depois que a gente repensa se deveria ter feito ou não. Mas a gente tinha um alvo lá em cima nos 120 mil, tá? 120 mil. E esse alvo foi praticamente cravado, ele bateu 119.700, então ficou muito perto do alvo. E logo na abertura. Mas, se você parar para pensar, os primeiros 15 minutos do índice, a gente teve uma formação de VWAP lá no 119.200. Com a VWAP do dia anterior no 117.900, 117.900. A gente está falando aqui de 2.000 pontos mais ou menos, tá? Esses 2.100 pontos aqui, então a gente vai ter uma diferença do 117.900 para o 119.900, VWAP a VWAP, de 2.100 pontos. Essa diferença de 2.100 pontos você pode tentar achar o meio do caminho, mais ou menos uns 1.000 pontos, tá? Então vai dar o 118.100 mais ou menos. Qual que é o 118.100 aqui? Não é o 118.100, perdão. Vai dar 1.000 pontos, 119.200... 118.500, exatamente, Gil, obrigado. Então a gente vai ter um meio do caminho aqui no 118.500. Esse 118.500 é justamente aonde deu as melhores operações de compra do índice, sempre buscando praticamente ali a máxima do dia, que era o 120 mil. Então esse 50% é onde a gente vai achar aqui grandes operações. Não dá para fazer, tá? Eu não achei que foi interessante fazer também, porque o S&P estava pesando bastante essa hora, os days estavam fortes, então eu acabo não fazendo, eu acabo excluindo essas operações aqui do meu diário. Só fiz justamente a operação das 9 horas da manhã, tá? Uma compra no índice, essa compra ela andou bastante, ela saiu ali do 118.800 e foi até os 119.700, mais ou menos, quase 1.000 pontos direto, tá? Demorou ali meia horinha, mas andou, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do dólar agora. Então, assim, um clique só no índice ali, tá? Que foi o mais interessante. Não, perdão. Teve mais um clique do índice que eu achei que também foi legal. E esse clique até que ele andou, mas andou pouco.
mas foi um clique que até botei uma mão um pouco maior, tá? Que foi bem na hora do almoço, ali por volta das 11h30, se não me engano. Foi uma região, deixa eu ver que horas, eu anotei. 11h15 da manhã, tivemos ali uma compra no índice no 119.200. Então, 11h15 da manhã, dá uma estudada aí, tá? Que foi no 119.200. 119.200. O stop estava um pouco mais para baixo, tá? O stop estava numa região até que para não pegar, que era o 118.800, mais ou menos. E essa compra andou até o 119.500, então andou 300 pontinhos. Não foi muito, tá? Mas não era uma montagem de posição, até mesmo porque a montagem de posição deve tá se dando aí no decorrer dos dias. Então era só um trade mesmo, tá? Dá até para considerar que esse trade foi praticamente um scalper, tá? Durou pouco tempo, mas um scalper de 300 pontos não é qualquer um que faz, né? Então, belíssima operação, todo mundo aqui conseguiu fazer, graças a Deus, com uma mão inclusive boa, tá? O dólar já teve operações bem chatinhas ali, mas muito direcionais. Difícil, tá? Bem técnico o dólar. A gente tinha uma VWAP do dia anterior ali no 290, tá? 290, com uma VWAP no começo do dia ali no 240, mais ou menos. Então a gente está falando aqui de 50 pontos de uma VWAP para outra. Esses 50 pontos vai trazer o dólar ali no 2,65 com 50%. Esse 50% no 2,65 é uma região de altíssima liquidez que pode ter uma virada de mercado para cima, uma continuidade de queda para o dólar. Mesmo com DIs forte trazendo esse dólar, ó, teve o dólar uma venda na abertura que deu logo 20 pontos, tá bom? E depois teve mais uma venda nesse 2,65 aqui que derreteu e foi buscar alvo lá embaixo, próximo ao 190 era nosso alvo, foi até o 200, tá? A mínima do dia hoje foi no 204. Então praticamente alvo cravado lá para baixo, dólar fantástico, tá bom? Olha aqui um aumento de mão gigantesco nesse dólar, bem interessante esse dólar no dia de hoje, depois uma lateralização, dólar morto na parte da tarde, mesmo com DIs ganhando força. Mas dólar no mundo estava fraco o tempo todo. Bom, com base nisso, podemos aí esperar. O que a gente pode esperar para amanhã? Bom, eu vejo aqui que a gente pode esperar para amanhã uma continuidade dessa positividade, se for pensar em cenário interno, tá? Se o S&P continuar pesando bastante, tá? Ele pode vir a pesar bastante, ele está quase 1% de queda agora, ele pode ter uma realização da nossa bolsa também. Por que eu estou falando de realização da nossa bolsa? Uma alta muito expressiva, Vale 1,30 de alta, Petro 3% de alta, Itaú 1,50 e Bradesco mais de 1% de alta. Essa alta expressiva ela pode trazer sim uma leve correção, e essa correção pode vir buscar patamares lá por volta dos 117 mil. Afinal, a gente tem aí uma positividade para o mercado interno, a gente tem aí um descolamento da nossa bolsa com a externa, mas também ela não anda, ela não descola, ela fica travadona. Então, vamos ver como é que o mercado vai abrir amanhã. Estou bem curioso. Se a gente tiver um S&P positivo, provavelmente essa bolsa ganha 120 mil amanhã. Agora, se já o S&P tiver negativo novamente, a gente vai ter uma abertura mais neutra e uma continuidade dessa lateralização. É bem provável que a nossa bolsa não caia por hora. Isso eu já consigo entender como um descolamento do nosso mercado para o mercado exterior, tá bom? Dúvidas, por favor, me chamem, não deixe de se inscrever no canal, põe sininho, essas coisas, tudo que eu não entendo direito, mas eu tô aprendendo. Muito obrigado pela colaboração de todos, beijos, fiquem com Deus!